Olá, uma boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Litro da gasolina passa dos R$ 8 pela primeira vez no país. O governo anuncia que o beneficiário que conseguir emprego não vai perder o Auxílio Brasil. São Paulo retoma os megapostos e os drive-thrus na vacinação contra a Covid. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Abra sua conta grátis pelo app. O levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo mostra que o litro da gasolina atingiu pela primeira vez um valor acima de R$ 8 no Brasil. É isso mesmo. Começamos esta edição pelo Rio de Janeiro, com o Pedro Paulo Filho, que tem os detalhes desta notícia para a gente. Não é, Pedro? Boa noite para você. Onde a gasolina custa R$ 8 aí no Rio, hein, Pedro? Olha só, isso está acontecendo na cidade de Angra dos Reis, na Costa Verde aqui do estado. Uma boa noite para você, boa noite a todos. Por lá, o litro do combustível chega a R$ 8,029. E isso também faz com que o Rio figure pela sexta semana seguida com a gasolina mais cara do país. Em seguida, aparecem os estados de Minas Gerais, onde o litro foi encontrado por R$ 7,698, depois o Paraná e o Acre. Segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, os motoristas do Amapá têm o preço mais barato do combustível, R$ 5,77. Na média, o brasileiro pagou R$ 6,658 por litro de gasolina nessa semana. É uma queda de menos de 1 centavo em relação à semana passada. Já o preço do óleo diesel permaneceu inalterado, R$ 5,58 o litro. Salsi. Não tá fácil, minha gente. Obrigada, Pedro, pelas informações. E atenção, mais de 300 mil trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial. A Nathalie Machado chega agora com os detalhes ao vivo de Brasília. Nathalie, boa noite. Oi, Salsi, boa noite a todos. Esses valores esquecidos são referentes aos meses trabalhados em 2019 e estão disponíveis desde o ano passado. As 320 mil pessoas que ainda não sacaram os recursos têm direito a um total aproximado de R$ 208 milhões. O abono salarial é um direito de quem recebe até 2 salários mínimos e trabalhou por pelo menos 30 dias durante o ano. No dia 8 de fevereiro, o governo começa a pagar o abono referente a 2020. Quem ainda não sacou os valores de 2019 vai poder retirar tudo junto. O pagamento varia de acordo com a data de aniversário do trabalhador e é possível saber se essa pessoa tem direito ou não a esse benefício acessando a carteira de trabalho digital. Salsi. Já fica a dica, não é, Nathalie? Muito obrigada. Daqui a pouquinho conversamos novamente. E olha, São Paulo vai retomar a vacinação contra a Covid-19 em megapostos e drive-thrus. O Leandro Stoliar conta pra gente como vai funcionar a imunização nos próximos dias. Oi, Leandro, boa noite. Oi, Salsi, boa noite. A vacinação em crianças, que começaria na próxima segunda-feira, foi antecipada para sexta e vai continuar nesse sábado. As unidades de saúde vão abrir para a vacinação de crianças e adultos de 8 da manhã às 5 da tarde. No domingo, apenas adolescentes e adultos terão acesso às doses, que vão ser aplicadas também em parques e farmácias na Avenida Paulista, parceiras da Prefeitura de São Paulo. A partir de segunda-feira, a vacinação volta a acontecer nos megapostos e drive-thrus de 8 da manhã às 5 da tarde. Crianças de 5 anos e imunossuprimidas vão ser imunizadas com a dose da Pfizer. As demais crianças serão vacinadas com a Coronavac. Outra informação importante é que as unidades básicas de saúde também vão receber pessoas com sintomas gripais sem a necessidade de agendamento prévio. Salsi. Obrigada, meu querido. E olha, o Paraná ativou mais de 1.000 leitos e a gente vai até Curitiba para saber os detalhes com a Beatriz Frenner. Beatriz, boa noite. Boa noite, Salsi, para todos. Essa reabertura de leitos não é só para tratamento de Covid-19, mas também para pacientes com a gripe influenza.
Só nos últimos 2 dias, 162 leitos exclusivos para esses 2 tratamentos foram reabertos. E essa retomada de vagas em hospitais, preferencialmente para essas doenças, começou há aproximadamente 1 semana. São, no total, 641 leitos em unidades de terapia intensiva e mais 1.078 em enfermarias de 11 cidades do Paraná. Segundo a Secretaria de Saúde, se for necessário, mais leitos podem ainda ser reabertos. De acordo com a Fiocruz, a predominância da variante Ômicron no Paraná passa de 85%. Salce. Obrigada, Beatriz. Santa Catarina abriu um processo para investigar 5 professores da rede estadual que não se vacinaram contra a Covid-19. O Tiago Toscani tem os detalhes. Oi, Tiago. Boa noite, Salce. São 2 professoras, um professor, uma professora temporária e uma orientadora educacional. Eles desrespeitaram o decreto estadual que tornou obrigatória a vacinação contra a Covid para todos os trabalhadores da educação pública e privada. A comissão da Secretaria de Educação tem 30 dias para apurar a conduta dos professores. O nome desses servidores não foi divulgado. A volta das aulas da rede estadual está marcada para 7 de fevereiro. Vai ser de forma presencial e sem a exigência de distanciamento mínimo entre as carteiras. Salce. Tá certo, Tiago. Obrigada. No Maranhão, a capital São Luís adiou o início das aulas da rede municipal de ensino depois do aumento de casos de Covid-19 e de outras síndromes gripais. O retorno, que seria no dia 1º de fevereiro, agora ficou para 22 de fevereiro. No Ceará, o governo prorrogou as medidas de restrição para combater a Covid-19 no estado. O Elmar Lima atualiza as informações direto de Fortaleza. Oi, Elmar. Oi, Salce, muito boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. O decreto já está em vigor e vai ser renovado sem alterações a partir de segunda-feira. Com isso, continuam suspensos todos os eventos de carnaval e pré-carnaval em qualquer espaço público do Ceará. Já eventos sociais, como festas, casamentos ou corporativos, seguem com capacidade reduzida. O limite é de 250 pessoas em ambientes fechados e de 500 pessoas em locais abertos. Os estádios de futebol também permanecem com restrições de 30% da capacidade. O decreto vale até o dia 5 de fevereiro e uma nova reunião na véspera vai decidir os próximos passos de acordo com a situação da pandemia aqui no estado. Salce. Obrigada, Elmar. Manaus vai aproveitar as quadras das escolas de samba para vacinar a população contra a Covid. O Vitor Gouveia chega agora, explica como é que vai ser. Oi, Vitor. Olá, Salce, boa noite a você e a todos. Olha, a campanha se chama Para Sambar Tem que Vacinar. É uma contrapartida das escolas de samba para o carnaval deste ano. Os desfiles, eles foram cancelados, mas as escolas ainda vão fazer uma live. As doses vão ser aplicadas no dia 5 de fevereiro em 8 quadras das escolas do Grupo Especial aqui de Manaus. E o público-alvo serão as pessoas acima dos 12 anos para qualquer uma das doses contra o coronavírus. Os blocos de rua também foram proibidos aqui em Manaus. A gente lembra agora, a cidade ela enfrentou uma grave crise no sistema de saúde, inclusive com a falta de cilindros de oxigênio em janeiro de 2021. Volto com você, Salce. Não dá para esquecer, não é, Vitor? Obrigada. E olha, este sábado é dia especial de vacinação para as crianças em Salvador. A Juliana Tourinho adianta para a gente como é que vai funcionar a vacinação por lá. Oi, Juliana. Boa noite, Salce, boa noite a todos. A campanha da Prefeitura não vai só atender as crianças que moram em Salvador, mas também os menores de qualquer outra cidade baiana que estiverem por aqui. Essa será a terceira fase da campanha montada pela Prefeitura da capital para a imunização infantil. A Secretaria Municipal de Saúde informou que a vacina da Pfizer vai estar disponível para as crianças entre 5 e 11 anos, inclusive as que apresentam comorbidades ou deficiência permanente. As doses
doses da Coronavac vão ser oferecidas para as crianças de 6 anos até adolescentes de 17 anos, menos aquelas que apresentam deficiência, comorbidade permanente, gestantes e mulheres que estão no pós-parto. Salce. Obrigada, Juliana, pelas atualizações. Olha só, agora à noite, gente, um susto em Salvador. Um avião da Azul ficou retido na pista depois que a tripulação acionou, por engano, o equipamento que indicava o sequestro da aeronave. Segundo a empresa, foi uma falha operacional. A aeronave foi submetida a uma inspeção que não identificou riscos. O voo fazia o trecho Campinas-Salvador. A Agência Nacional de Energia Elétrica vai manter a bandeira verde para os consumidores da tarifa social em fevereiro. A quem atende essa medida, Nathalie Machado, está de volta aqui no JR 24 Horas. Salce, é o terceiro mês seguido da bandeira verde para as famílias de baixa renda que são inscritas no programa Tarifa Social. Ao todo, 12.600.000 residências não vão pagar a taxa extra da conta de luz de fevereiro. Isso indica condições mais favoráveis na geração de energia elétrica. Quem não se enquadra nesse patamar paga a chamada bandeira escassez hídrica, que tem um custo adicional de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumido. O objetivo é pagar pelo acionamento das usinas termoelétricas, que tem um custo de produção mais alto. Agora, o governo também autorizou um socorro financeiro ao setor elétrico para tentar amenizar o aumento neste setor. Salce. Obrigada, Nathalie. O ministro da Cidadania, João Roma, disse agora à noite que os beneficiários do Auxílio Brasil que conseguirem emprego não vão perder a ajuda do governo. Veja. Já em vigor, o Auxílio Brasil garante um mínimo de R$ 400 para mais de 17 milhões de famílias. Você, que recebe o Auxílio Brasil, conta com outra boa novidade. Agora, quem conseguir uma vaga com carteira assinada não perde mais o seu benefício mensal. No programa anterior, quem estava empregado deixava de receber. Com o novo Auxílio Inclusão Produtiva, o beneficiário passa a ter R$ 200 a mais todos os meses nos seus primeiros 2 anos de trabalho. No mercado financeiro, o dólar comercial recuou 0,62% nesta sexta-feira, vendido a R$ 5,39. É o menor valor da moeda americana em quase 4 meses. E a terceira semana seguida de queda. Só nesta semana o dólar caiu 1,2%. Você acompanha aqui no telão. Já o índice da Bolsa de Valores de São Paulo recuou 0,62% nesta sexta-feira, voltando para os 111 mil pontos. Mas na semana o Ibovespa teve uma alta expressiva de 2,72%. Minas Gerais foi o estado com mais pessoas resgatadas em condições semelhantes à escravidão, isso no ano passado. A Virgínia Nalon está aqui comigo, tem todos os dados. Oi, Virgínia, boa noite. Boa noite, Salce. Ao longo de 2021, 99 locais foram fiscalizados e 768 vítimas foram resgatadas por aqui. Em todo o país, no ano passado, os auditores fiscais do trabalho resgataram quase 2.000 trabalhadores que estavam em situação análoga à de escravo. 443 ações de fiscalização aconteceram em todos os estados e mais de 10 milhões de reais foram pagos em direitos trabalhistas às vítimas resgatadas durante essas ações. As atividades econômicas nas quais mais houve exploração deste tipo de mão de obra foram o cultivo do café, o cultivo do alho e a produção de carvão vegetal. Os dados foram divulgados depois de um levantamento feito pelo Ministério do Trabalho e da Previdência. Salce. Situação desumana, não é, Virgínia? Obrigada. A Justiça Federal determinou que a FUNAI renove a proteção para indígenas que vivem isolados no Xingu. O território no Pará é um dos mais desmatados no país. De Belém, o Lucas Trevisan chega agora com os detalhes desta decisão. Oi, Lucas. Oi, Salce. Boa noite. De acordo com a decisão, a restrição deve ser renovada por mais 3 anos. A terra indígena Ituna-Itatá fica nos municípios de Altamira e Senador José Porfírio. A proteção do local começou em 2011 como uma das condições de licenciamento da usina Belo Monte. Foi renovada 3 vezes, mas venceu esta semana. A restrição proíbe a entrada de qualquer pessoa que não seja da FUNAI e também atividades econômicas na área indígena.
A renovação foi pedida pelo Ministério Público Federal. Em nota, a FUNAI diz que não pediu a renovação da proteção porque desde o ano passado não encontra sinais de presença indígena na área Ituna-Itatá. Salce. Obrigada, Lucas. Agora, destaques internacionais. A população da Rússia perdeu mais de 1 milhão de habitantes no ano passado, um recorde desde a queda da União Soviética. A principal causa foi a Covid-19, que vitimou mais de 700 mil pessoas no país até o ano passado. A Rússia tem uma das taxas de vacinação mais baixas da Europa e enfrentou a pandemia sem adotar as medidas de isolamento. O país ainda registrou uma queda de 10% na taxa de natalidade. A Rússia tem mais de 140 milhões de habitantes. E olha, estudos em laboratório mostraram que um remédio contra o coronavírus produzido pela farmacêutica americana MSD protege contra a variante Ômicron. E quem tem os detalhes para a gente é a Ana Paula Gomes. O medicamento ainda precisa ser testado em humanos para comprovar a eficácia contra a nova cepa. A pílula já teve aprovação para uso nos Estados Unidos, assim como o medicamento da Pfizer, que também apresenta resultados positivos contra a mutação, segundo o laboratório. Essa semana, o comprimido da Pfizer, o Paxlovid, foi aprovado pelo regulador europeu. O primeiro medicamento para a Covid-19 liberado para uso aqui no bloco. De Lisboa, Ana Paula Gomes. Nos Estados Unidos, um estudo mostrou que o número de internações por Covid-19 de idosos vacinados foi muito menor em comparação com os que não receberam a vacina. A taxa foi 52 vezes maior em pessoas acima dos 65 anos que não tomaram nenhuma dose do imunizante. Na população com 50 anos, o índice foi 46 vezes maior. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças usou dados de dezembro, quando a variante Ômicron começou a se espalhar no país. As companhias aéreas dos Estados Unidos cancelaram milhares de voos por conta de uma forte tempestade de inverno que deve atingir o país neste sábado. Vamos até lá conversar com Vandrei Pereira. Vandrei, boa noite. Boa noite, Salce. A previsão para o final de semana é de ventos da intensidade de um furacão e muita neve em toda a costa leste do país. Até o momento, quase 3 mil voos domésticos e internacionais já foram cancelados. Os 2 aeroportos de Nova York tiveram, ao todo, mais de 600 cancelamentos. Autoridades alertaram para o risco de queda de energia em algumas regiões e inundações em áreas costeiras. 10 estados americanos já estão em alerta por conta da tempestade. Na Virgínia e em Nova Jersey, as autoridades declararam estado de emergência para contar com recursos federais. Salci. Obrigada. Boa noite para você. E olha, ao menos 20 pessoas morreram por conta das inundações provocadas pelas fortes chuvas na Bolívia. Vacas foram arrastadas pela correnteza depois que um rio transbordou na cidade de Tarija. Outra imagem mostra o resgate de um cachorro que ficou ilhado embaixo de uma ponte. As chuvas provocaram deslizamentos de terra e destruíram plantações. Autoridades declararam estado de alerta em 4 regiões do país. Cerca de 60 mil famílias foram prejudicadas. Na Turquia, mais de 60 filhotes de cães foram resgatados com sinais de hipotermia por causa do frio. Um morador registrou quando os animais foram salvos e levados para uma clínica veterinária. A temperatura local marcava 6 graus Celsius negativos. Autoridades acreditam que os filhotes foram abandonados. Olha só que covardia, gente. Uma forte tempestade de neve atingiu a Turquia nesta semana. Fofura, né? De volta ao Brasil, a Anatel aprovou as operações da rede de satélites da SpaceX aqui no país. A Nathalie Machado está de volta com os detalhes. Nathalie. Salso, o sistema conta com mais de 4.400 satélites que serão monitorados remotamente. Com essa decisão da Anatel, a internet de alta velocidade poderá chegar via satélite a regiões que atualmente não têm infraestrutura de cabos, como, por exemplo, nas áreas rurais. A autorização é válida até 2027. A outra empresa também
recebeu licença parecida da Anatel para operar 150 satélites até 2035. Para ter acesso a esse tipo de serviço, além do valor da assinatura mensal, é necessário investir também na antena, que vai receber o sinal. As empresas ainda não divulgaram quando o serviço estará disponível e também qual será o valor da assinatura. Salce. Obrigada, Nathalie, pelas informações. Boa noite para você. O governo do Peru afirmou que a quantidade de petróleo derramado no mar foi o dobro do que havia sido divulgado. Em 15 de janeiro, foram despejados no Oceano Pacífico quase 12 mil barris de petróleo. A justiça peruana decidiu proibir a saída do país de 4 diretores da petrolífera Repsol. Segundo a empresa, o derramamento foi causado por ondas provocadas pela erupção vulcânica em Tonga, a 10 mil quilômetros de distância. E a erupção do vulcão submarino em Tonga provocou um impacto que foi sentido em países a milhares de quilômetros. Uma imagem de satélite mostrou o trajeto das oscilações que avançaram quase à velocidade do som. Impressionante. Olha só, segundo a NASA, a explosão foi mais potente que uma bomba atômica. Em 15 de janeiro, a erupção vulcânica causou um tsunami que atingiu vilarejos, interrompendo as comunicações da ilha do Pacífico. E este foi o Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado, às 7h30 da manhã. Fique agora com as imagens que marcaram a semana e logo depois tem o Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite para você, excelente fim de semana. Cuide-se. Tchau.